Ó, é o seguinte, foi o assunto do domingo, pelo menos após o almoço, não se falou em outra coisa no país, senão aí do que aconteceu com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele reagiu aí com tiros de fuzil e granadas a uma ordem de prisão que foi decretada pelo STF, porque o ex-deputado insistia em desrespeitar as condições impostas para que ele ficasse em prisão domiciliar, depois de ataques proferidos também pelo ex-parlamentar contra a ministra do STF, Carmen Lúcia, em um vídeo que circulou no final de semana a partir das redes sociais da filha de Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele chama a Carmen Lúcia de, vou abrir aspas aqui, tá? De bruxa, de Carmen Lúcifer, além de compará-la também nesses vídeos a prostitutas e vagabundas, né? É o que tá no vídeo, tá, gente? Depois de tudo isso aqui, aí o STF impõe que os agentes da Polícia Federal deveriam ir até a casa dele e levá-lo novamente à prisão. 2 agentes ficaram feridos, aí segundo a Polícia Federal, porque 20 tiros, mais ou menos 20 tiros de fuzil e 3 granadas foi o que Roberto Jefferson usou aí. A Polícia Federal informou que os agentes não deram nenhum tiro e que a reação de Roberto Jefferson veio depois de ouvir a ordem de prisão. Aí fotos da Polícia Federal mostram uma grande quantidade de perfuração nos veículos, revelando aí que foi realmente algo bastante violento. Inicialmente o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha expedido um mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. Aí depois o ministro mandou prendê-lo em flagrante sobre a acusação de tentativa de homicídio. Aí nós vamos ver um trechinho do que falou o Roberto Jefferson aí no meio de toda essa coisa bélica. Vamos ouvir. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas feriu, porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar a vida. Mas eu não aqui, eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte e eu não vou me entregar, não vou, chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Faz um calmante da Lutem, porque a nossa bandeira está no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão. Resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você. Mas o Roberto Jefferson disse que não se entregaria, mas aí perto das 7 horas da noite ele se entregou e foi levado até a Superintendência da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro repudiou o ataque desse ex-aliado, né, no caso agora, e disse que o tratamento dispensado a quem atira em policiais é de bandido. Vou abrir aspas aqui para a fala do presidente que se posicionou. Repúdio às falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e também a ação armada contra agentes da Polícia Federal, bem como a existência também de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. Determinei a ida do ministro da Justiça a Rio de Janeiro para acompanhar o andamento desse lamentável episódio. Eu já vou começar com você, Kim Rafael, porque desproporcional o ataque de Roberto Jefferson a agentes que estavam, inclusive, sem colete à prova de balas, foram lá a trabalho, estavam executando uma ordem também. Entendo que foi desproporcional, a despeito assim do que penso dos inquéritos. Estou dizendo da ação do Roberto Jefferson contra os agentes da Polícia Federal. Com certeza foi completamente desproporcional, isso não tem dúvidas, né? Os vídeos mostram, né? Os noticiários estão mostrando aí granada, fuzil, né? Enfim, acho que completamente desproporcional.
Ele descumpriu a medida, né? Prisão domiciliar não quer dizer que você está livre. Não está dizendo que você foi solto, está absolvido, você pode fazer o que você quiser. Não, tem algumas restrições ali que você assina antes de sair. E ele acabou assinando, ou seja, ele se responsabilizou pelas medidas que deveriam ser cumpridas. E a partir do momento que ele gravou um vídeo e circulou de forma externa, fora da sua residência, nos meios aí globais da internet, é claro que houve um descumprimento, é por isso que teve a determinação tão rápida, né? Já em seguida, depois daquelas ofensas, né, à ministra Carmen Lúcia. Mas a gente nota ali um pouco de descontrole, talvez mental, né, do Roberto Jefferson, isso sem dúvida nenhuma. Mas claro que há uma indignação completa por, desde o início, ele está sendo perseguido pela questão de crime de opinião, né? Desde o início ali, alguns abusos de autoridade, sobretudo quando há uma decisão arbitrária, né, pelo STF. Mas isso não justifica, né? Nós temos que entender que as decisões judiciais têm que ser cumpridas. E ele deveria, claro, não resistir de forma alguma, justamente porque se ele se diz que ele é muita referência para muitas pessoas, isso acaba dando um mau exemplo. Então, querendo ou não, isso acaba dificultando ainda mais esses tempos sombrios que estamos vivendo. Eu acho que não precisamos disso ainda. Essa resistência, uma revolução, quem sabe, não é agora, não é nesse momento. Nós precisamos dar uma segurada nos ânimos, principalmente. Nós sabemos que as eleições aí estão se aproximando do segundo turno. Todo mundo está doido, todo mundo está com a cabeça quente. Eu acho que precisa dar uma esfriada, tomar uma água, respirada de ar e não partir para esses meios aí. Ô Luiz Neto, literalmente ele jogou granada na Polícia Federal, mas no processo eleitoral, acho que o Roberto Jefferson também, agora ele tirou o pino de uma granada aí, que estamos a 6 dias da eleição. Sincero, acredito que não, né? A gente não pode colocar o destempero emocional das pessoas à frente de uma questão tão importante que é o rumo que seguirá o Brasil. Roberto Jefferson já esteve dos dois lados, já apoiou os dois lados, não é uma pessoa que tem um histórico ilibado, né? Esteve em processos aí, agora estava em prisão domiciliar. E a lei está aí para ser seguida, né? Ninguém está acima da lei. Ele sabia até onde ele poderia cruzar e onde ele não poderia cruzar e cruzou dessas barreiras e enfim, né? E atacou agentes que estavam indo fazer o seu trabalho, né? Então, acho que se o problema dele é com o ministro, tem que ser resolvido em outras vias e não com agressão física, nem tão pouco colocando a integridade física dos agentes em questão, né? Porque em nota que foi divulgado, 2 agentes se feriram aí com a granada lançada pelo ex-parlamentar. O que eu queria dizer sobre esse processo eleitoral, Paulo, é que esse tipo de assunto vira um burburinho, mas no final não vai afetar nada na eleição. Muito pelo contrário, mostra só o despreparo e a falta de possibilidade de convivência com Roberto Jefferson, que, volta a repetir, já esteve dos dois lados, já esteve jogando nos dois times. Pamela Bussolini. Paulo, tem tanta coisa a dizer sobre esse episódio, porque, veja bem, a crítica a Carmen Lúcia, né, ela é compreensível. É a forma que ele fez que foi errada. Porque uma ministra, vamos lá, que há pouco tempo atrás fez um voto dizendo que o cala-boca já morreu. O cala-boca já morreu. Foi aplaudida, né? Claro, com razão. Aí agora, há poucos dias, ela disse que vai abrir uma exceção para censura, porque... E fica fazendo, né, um malabarismo jurídico ali, que, sinceramente, é de embrulhar o estômago, realmente. Então, a colocação dele sobre prostituição, claro que foi infeliz, porque ele está se referindo a uma mulher, mas acho que o contexto ali da crítica dele quer dizer, Carmen Lúcia, você se vendeu. Porque se o cala-boca já morreu, aí agora você se esqueceu? Aí o cala-boca voltou? Né? É isso que ele quer dizer. Então, assim, claro que a forma é infeliz, né? Mas eu fico pensando quantas mulheres no Brasil têm esse poder, né, de ser xingada, já mandar a PF baixar na porta do cara para prender ele, né? Então, a gente está vivendo um estado de coisas no Brasil que assusta as pessoas, né? Ele quer dizer, se ele está falando de uma ministra e a PF baixa na porta dele e prender ele, né? Segundo, ele estava proibido de usar redes sociais. Oi? Proibido de usar redes sociais? Ele já tinha sido preso lá por crime de opinião, né? Nesses arroubos aí autoritários dos nossos supremos tribunais, né?
Aí ele é liberado porque, ele é um senhor enfermo. Ele tá só o pó da gaita, coitado. Ele não tá batendo bem na cabeça, tá todo mundo vendo. E daí fica essa perseguição contra ele. Será que o nosso ilustríssimo Alexandre de Moraes não percebe que esse senhor não tá em plenas faculdades mentais? Poxa vida, então fica assim. Olha a situação que a PF ficou ontem. Se eles revidam e matam esse senhor e ele morre, vocês já pensaram o que ia virar esse país? Porque ele tá fora de si. Agora o Alexandre também tá? De mandar a polícia lá e xingou a Carmen Lúcia, tô mandando a polícia lá. Ele mandou a polícia ir atrás daquela jornalista do Grupo Globo que chamou a filha do presidente de 12 anos de puta. Imagina se o Bolsonaro mandasse... Então, assim, deixa eu terminar meu comentário. Depois você me passa... Realmente. Você não me passou... Isso aconteceu. Semana passada, você ficou de passar. Falando, esse senhor me interrompe. Mas tem esse tweet. Só tô pedindo pra passar. Tem esse tweet na internet, sim. Eu tô tentando até me lembrar o nome da pessoa eu vou te que passar. Bárbara Gar... Eu vou ler, Bárbara então. Gância. Você tá aposentada da Folha do Norte. daí deixa de ser jornalista. Foi pautado, Não, ela não é jornalista. pautado por essa emissora, Mas ela foi. Rigon, o Twitter dela foi pautado pela emissora. Se for só por conta disso. Mas ela tweetou isso. Ela por conta disso. Não, mas não Ela importa, ela é jornalista. Globo, ela é do GNT, Não, querido. mas se isso for um negócio, não, tá bom, não é. Peraí, Mas chamou de puta. A Pamela tá falando ainda. Ela vai encerrar já a fazenda. Vereador, Mas peraí. Quem usou foi a jornalista. Vou fazer de novo que eu fiz semana passada. Vocês começaram. Eu tô tentando botar ordem, vocês não estão respeitando. Eu só preciso pontuar aqui, Rigon. A Bárbara Gância, ela continua sendo jornalista, a despeito do veículo que ela tá, e ela realmente fez esse tweet, tá? Só pra pontuar aqui. Todo Pamela, mundo conhece pra ela. concluir. É uma pessoa Então, alcoólatra. infelizmente, nem todas as Que mulheres... conhece. Ô, Rigon, Vai, Pamela. infelizmente, todas as mulheres, quando são agredidas, né, e são vítimas de machismo, não têm esse poder de mandar prender. Por exemplo, a Bárbara Gância postou o seguinte: para bolsonarista imbrochável feito nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta. Foi isso que ela disse de uma menina de 12 anos. Eu não vou passar pano aqui, não falar o palavrão que ela falou, porque se ela tuitou, é para todo mundo ficar sabendo o que ela pensa de uma criança de 12 anos. Então, que todo mundo saiba o nome dela. Ela é repórter, sim, do Grupo do Globo. Se não me engano, ela está no GNT. Ela é repórter especial, me parece, do Saia Justa, que ela já até apresentou o Saia Justa. Então, ela é, sim, do Grupo Globo. Mas, né, como eu disse, as outras mulheres brasileiras, que não é a Carmen Lúcia, né, não tem esse poder aí de mandar a PF prender a pessoa na porta. Vai lá, Rigon. O rapaz tá tão enfermo que é capaz de pegar uma metralhadora, um fuzil, jogar granada na polícia. Eu imagino ele quando era pequeno. A gente costuma brincar de mocinho bandido. Eu acho que ele brincava que ele era o bandido na história. Não é um homem que honra a própria cueca. Falou que não sairia de lá e saiu. Não se matou. Não, ele falou que, né? Falou que ia resistir. Então, esse é o tipo. Que ele é doente mental, que ele tem algum problema mental. E eu frequentei, fui 2 vezes na residência dele em Brasília. Naquela época, antes do mensalão, que ele foi o cara que bolou o mensalão, que denunciou, né? E que problema mental ele tem, a gente sabe. Basta ver quem ele está apoiando. Basta ver que ele lançou um padre que está na hora de fazer um exorcismo no sujeito, né? O padre Kelman, já é padre de brinquedo, padre de festa junina, faz um exorcismo nesse sujeito, porque não é normal. Quem atira contra a polícia é bandido. Quem joga granada não pode ficar solto. Isso é tão óbvio, porque hoje é com a Polícia Federal, que usa colete, todo aquele aparato. Amanhã vai ser com um manezinho da esquina que não tem isso. Vai ser com um vizinho que pensa diferente de você. Nós estamos caminhando para aquele negócio de horror, aquela frase que ficou famosa no século XVIII. É o horror que a gente está vivendo, é o horror. E é uma pena, porque essas pessoas que usam armas, que são CACs que municiam a milícia, porque o cara tá preso e tá com arma em casa, tá com granada. Mas se tiver registro... O cara deixa o Rigon continuar. Né? Então, assim, e eles usam Deus. Ele usou Deus, ele falou que fez a parte dele. Jesus, eu fiz a parte minha, Jesus. Tem que ser. Ele preside o PTB.
Não preside mais. Ele é o presidente de honra do PTB. Não, mas ele não administra mais o partido. Ele foi só já aposentado já do partido. Não existe mais isso de eu concordava com ele. Agora, a milícia é bandida. A milícia é criminosa. Não precisa ter CAC. Não precisa ter CAC. Não precisa ter CAC. Só pegar uma arma último lugar da onde a milícia vai ter arma é de CAC, que a arma é registrada. Não, é só para resumir. Você tem um ato de violência. Nada na vida justifica um ato de violência. E a sorte do Roberto Jefferson é que ele não era preto nem pobre. Fernando Tupan, sua vez. Olha, Paulo Caetano, eu vou pôr mais fogo nessa discussão aí. Quem é o grande culpado pela existência desse Roberto Jefferson, louco, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê, a internet está recheada, os dois dando risada um pouquinho antes do mensalão. Pelo amor de Deus, o PTB na época do Lula era um partido forte e por isso o Lula trouxe ele e colocou ele onde ele está hoje. Só que é o seguinte, Paulo Caetano, é muito farol para pouca coisa, sabe? Ele só tem fumaça, não tem fogo. Ele atira e não acerta um. Ninguém morreu. Ele errou. Mas ele fez uma coisa e chamou a atenção do Brasil. O que é? Deixa eu chamar a Carmen de Lúcia de qualquer coisa. Me chamem de qualquer coisa. Você acha que eu vou ficar me importando com isso? Você vai ficar se importando, Rigon? O pessoal de direita te xingando, o pessoal de esquerda me xingando. Você não vai, deixa pra lá. Crime de opinião é uma vergonha. O STF, essa gestão, essa composição do STF está envergonhando a nação, porque voltou com a censura. E a censura tinha no pior momento que nós vivemos da história, que foi a ditadura militar. No final do governo Figueiredo, eu escrevi umas bobagens ali, cara, e foram censuradas pela Polícia Federal. O que a gente fez? Mudou tudo e continuava cantando do mesmo jeito. Então as pessoas burlam sempre. Essa é a real história. Ninguém precisa se submeter à censura do STF. Isso é uma vergonha para a nação. Eles voltaram a um período que nós odiamos, Rigor. Essa é a verdade. E a gente fica aguentando mentira dos dois lados. Só que o Lula é muito mais mentiroso, porque ele fica... O STF me absolveu. O Papa Francisco me absolveu. Desde quando? Desde nunca. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso não vai afetar em absolutamente nada. Nada mesmo no próximo domingo. Paulo Caetano, você me cobre. Do jeito que estão as coisas, hoje, às 10 horas da manhã, tá? O Marcos Valério vai lá numa comissão do Senado para falar do mensalão do Lula. O que vai acontecer? Hoje e amanhã, nossa pauta vai ser isso. A Michele Bolsonaro estará aqui em Curitiba amanhã para um evento com mulheres cristãs. A gente vai passar despercebido como nós estamos passando hoje, porque nós estamos gastando nosso tempo num cara que não acertou um tiro, atirou no carro da polícia. Pelo amor de Deus, se você quer chamar atenção, você faz isso. Se você quer matar, você atira nos caras. E ele, com a arma que ele tinha, Rigon, ele faria bastante estrago. Teriam fechado. E olha, ele vem sendo humilhado mesmo. Eu acho que vem sendo humilhado. Como o Lula foi humilhado quando foi preso. A prisão é uma humilhação. Todos nós. Você um dia foi preso, você não vai se sentir humilhado? Você vai, Rigon. Se te colocarem uma algema, você vai se sentir o último dos moicanos, que é uma injustiça. E a gente sabe que injustiça aqui no Brasil rola direto, como rola nos Estados Unidos, como rola na Inglaterra, como rola na França. É isso aí, Paulo Caetano. Eu tô de saco cheio dessa história. Vamos parar com isso. E o STF, ele não tem que ficar dando entrevista, Paulo Caetano. Ele tem que julgar e não falar absolutamente nada. Ele não pode ser confrontado na hora por entrevista, por palavras do ministro. Ele tem que se expressar, é justamente no processo, e é isso que nós esperamos para o futuro. Vamos lá, Fernando Tupan, vamos lá. Não, quero falar com o Tupan. Tupan fica frio, na próxima eles acertam, tá?
Ó, calma. Agnaldo Vieira, sua vez, vai. Dizem que a guerra é na Ucrânia, né? Mas não tem como defender Roberto Jefferson, nenhuma hipótese aqui, não pode dizer que ele está doente, então por isso ele pode sair atirando, né? E que, como ele não acertou, não, então tudo bem, voltamos lá à estaca zero, né? O bicho é louco, é 021, não tem a mínima condição, né, no palavreado, dizer que a Carmen Lúcia é uma autoridade, dizer ela que é uma prostituta arrombada. Esses foram os termos que ele usou, né? Então não dá para fazer nenhuma comparação. Da mesma forma, por estarmos num período eleitoral, a jornalista mencionada aqui deveria ter sido, sim, determinada a sua detenção, dar explicações, no mínimo, miseravelmente, um pedido de desculpas. Por estar num período eleitoral, as palavras dela, da jornalista, também foram pesadas, a filha do presidente Jair Bolsonaro, tem uma conotação pesada, ainda mais num período eleitoral, porque ela quis atingir o presidente da República, né? Então, tem que ter essa isonomia também do STF, do TCE, para as duas coisas. Período eleitoral, mais atenção ainda. Mas não tem como defender esse doido do Roberto Jefferson. E depois dos tiros, para terminar com chave de ouro, aparece quem? O padre. Esse é uma figuraça, né? Esse Brasil não é para amadores. Ó, é o seguinte, o Fernando Tupan citou Rigon, ele pediu para responder. O Agnaldo fez uma citação com relação ao que a Pamela disse, ela pediu para responder. Eu quero responder todo mundo. Não, ninguém te citou. Você não tem direito. Ó, então vamos lá. Rigon, o Tupan te citou, mas é 30 segundos, eu preciso correr. Eu já falei. Então tá bom. Então, Pamela, 30 para responder só. Não, só destacar que eu não estou defendendo o Roberto Jefferson, mas é óbvio que uma andorinha só não faz verão. Se a gente está nessa escalada maluca, né, de violência, de narrativas e de censura, é claro que existe um lado que está fomentando isso e, infelizmente, a gente acaba colhendo esse tipo de situação horrorosa. O Roberto errou, por isso está preso, está correto de estar preso, né? Ele parece representar algum tipo de perigo, né, já que ele tem todo esse armamento e respondeu dessa forma à polícia, mas o 2 pesos e 2 medidas é o que chama atenção aqui. Então, uns podem xingar, outros não podem, né? Então, a gente precisa só pontuar aí essa situação.